tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o que ninguém te conta sobre morar fora. Na verdade, essa é uma estreia aqui no meu canal. Eu tava doida pra fazer esse tipo de vídeo, pra falar um pouco sobre como foi a minha vida lá na Inglaterra, nesses 5 anos que eu morei por lá. E aí eu resolvi compilar todas essas histórias, essas coisas que eu tenho pra falar pra vocês. E hoje é a estreia do canal, estreia do vídeo aqui no canal. Mas antes, se você puder, compartilhe esse vídeo, dá um like, compartilhe com as pessoas que você conhece, que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida lá na Inglaterra. Vão ser vídeos recorrentes aqui no canal, quero trazer um pouquinho disso que eu vivi lá, sempre aqui no canal. Então o tópico de hoje vai ser coisas que ninguém te conta, né, como eu já disse. E vamos ao vídeo pra não ficar muito longo e não falar demais. Bom, a primeira coisa que ninguém te conta sobre morar fora é sobre a solidão, né? Eu vou começar logo com o pé na porta, assim, falando sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem ideia do que o outro tá passando, né? Um amigo nosso ou um familiar nosso tá passando quando ele vai morar fora. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais. E aí a gente pensa que, é porque fulano foi morar fora do país e ele tá super feliz, super realizado, super contente. Não é muito isso que a gente vê, né? Eu não tô generalizando aqui, eu não tô falando que todo mundo se sente só, né? Todo mundo acaba caindo nessa, mas a maioria das vezes é que as pessoas... um dos motivos das pessoas voltarem pro Brasil é justamente disso, de não ter ninguém lá pra poder contar, sabe? Não tô falando só de solidão, assim, de ter gente por perto, é solidão no geral. Você pode ter 1,5 milhão de pessoas em volta de você, mas mesmo assim você não se sente completo, realizado, sabe? E muitas vezes eu me sentia dessa maneira, eu ficava me questionando, falava, realmente eu sou feliz aqui ou tenho um propósito de estar aqui sem a minha família, né? Sem os meus pais, sem o meu irmão, sem os meus amigos, os amigos de longa data mesmo tendo família lá, mesmo tendo amigos lá, às vezes bate aquele desespero, assim, de você falar, meu Deus, eu não posso compartilhar isso com ninguém, não tem ninguém compartilhando dessa experiência aqui comigo, sabe? Será que tudo isso vale a pena mesmo? Será que eu não deveria voltar e viver essas coisas no Brasil também? Mas assim, não é que essa solidão tenha só um lado ruim, sabe? Não é só essa parte também. Você aprende a conviver mais com você mesmo, né? Você fica ali dependente da sua própria companhia e tudo mais. E pra mim, no meu caso, né? Eu sou uma pessoa já introspectiva, eu gosto mais de ficar no meu canto mesmo, sem, né, muita badalação. Não sou muito de aglomeração, daquela coisa de gente. Eu gosto mesmo de coisas, pequenas coisas no dia a dia, assim. Eu gosto de fazer coisas pra mim. Então, pra mim foi muito mais fácil a adaptação nesse sentido de você se sentir só. Mas ainda assim era bem difícil, como eu já falei pra vocês também. E assim, muitas vezes a gente procura alguém pra conversar e aí a pessoa fala assim, mas você tá lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou enfim, você não tem do que reclamar. E, gente, é o que mais tem, que a gente também tem o direito de reclamar, sabe? Porque a gente se sente só e tudo mais. Então, assim, se você vê um amigo seu reclamando ou falando que tá se sentindo só, vai lá, dá uma força, conversa com ele, tudo mais, porque é importante, tá? Essa conexão, assim, a gente realmente, por mais rodeado de pessoas que você esteja, Londres tem milhões de pessoas lá, de habitantes, mas ainda assim, eu tenho certeza que tem um amigo seu ou um parente seu que pode estar se sentindo só e você pode ir lá ajudar ele a conversar sobre isso, né? Virou, virou tipo assim, conselhos amorosos, conselhos de amizade aqui, né? Mas tudo bem. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente pode sim se sentir só, não é só porque a gente tá morando fora que a gente é feliz o tempo todo, tá? Foi
basicamente isso que eu quis dizer. E a segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre o que ninguém te conta, né, é sobre o preço das coisas. Como as coisas custam caro quando você vai morar lá. É óbvio que você chega lá, você tem aquele baque. Você chega no supermercado e geralmente uma coisa que custa R$ 10 aqui no Brasil, sei lá. Você chega lá e você olha, é uma libra, tá? É assim, o seu poder de compra fica muito maior quando você tá lá. Isso a gente não pode negar. Mas, em compensação, tem muitas outras coisas que são caras, assim, shopping, blusinhas, roupinhas, essas coisinhas assim, realmente custam barato, assim, né? Dependendo da qualidade, dependendo da marca que você compra, realmente custa barato. Mas, aluguel, transporte, contas de casa, contas de água, luz, telefone, com os táxis, tudo isso vem junto com essas coisas baratas, assim, você compra uma coisa barata aqui, mas em compensação você paga caro ali, entendeu? Nos básicos, eu diria, assim, né, nas coisas básicas que você precisa pra sobreviver. Então, assim, essa ideia de muitas vezes, eu vou morar fora, eu vou morar sozinha, vou ser dependente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é uma furada, porque aí você vai ter muito mais conta pra pagar, você não vai ter, às vezes, muitas vezes você não vai conseguir, você vai ter que escolher entre um objetivo e outro pra poder pagar as contas ali. Ou você, sei lá, se seu objetivo é juntar dinheiro para o Brasil, ou você mora no apertado, come mal muitas vezes e junta dinheiro pra mandar pro Brasil, ou se você quer, sei lá, estudar, ou se você quer... E isso aí é de praxe, sabe? Então, assim, essa ilusão que as pessoas têm, que aqui, lá, iPhone é barato, meu Deus, as pessoas precisam trabalhar, continuam precisando trabalhar pra poder comprar essas coisas lá, sabe? Não vem de nada, não vem de graça, não cai do céu. O trabalho lá é pago por semana. Geralmente algumas empresas pagam por semana e trabalho é pago por hora, então o mínimo lá em Londres, dentro da cidade de Londres, deve ser mais ou menos uns 9, 10 libras por aí, a hora mínima, né? O salário mínimo por hora lá é esse valor. Não é ruim, mas também não é bom, contando que você, vamos colocar assim numa média, se você tira 200 libras por semana, que seria o mínimo deles, assim, não tem um salário mínimo, tipo, igual aqui no Brasil, que é mensal, o salário mínimo mensal é tanto. Depende das horas que você trabalha. Então, assim, você paga, sei lá, você é solteiro e ganha 800 libras por semana, você paga 100 libras de aluguel, mais 50 libras por semana de comida, né, que você ganha por semana, você compra tudo por semana. Então, assim, já foram ali 150 libras do seu dinheiro só pro aluguel e pra comida. Aí você ainda vai lá e conta, sei lá, do transporte, um pouco do transporte. Não sobra dinheiro pra nada, praticamente, né? O aluguel gira em torno disso aí, se você é solteiro, 120, 150 libras por semana. Se você é um casal, o aluguel vai dobrar. E aí é aquela coisa, né? Conforme, dependendo do tamanho do quarto. Isso é um outro assunto que eu vou falar também. Isso aí eu tô falando, assim, em relação a quartos, tá? Não tô falando em relação a casa. Porque casa eu não vou nem entrar em questão, porque casa em Londres é muito cara, muito cara. Ou você divide com muita gente, ou você é rico e parabéns pra você, porque quase ninguém mora em Londres, assim, se não for uma pessoa que tem grana mesmo, sozinho, porque as contas são bem caras. Eu morava no interior, eu cheguei a morar 1 ano e meio sozinha numa casa. Eu vou falar aqui da base que eu tinha naquela época. Eu ganhava ali em torno de 250 libras por semana, por ali. Meu aluguel era 600 libras por semana. Então, vocês façam a conta aí, seriam... por semana não, 600 libras por mês. Então, seriam 2 semanas e meia, assim, pra pagar o aluguel. Aí vinham umas contas. As contas lá, pelo menos na casa que eu morava, elas vinham de 6 meses. Então, eles juntavam todo o outono e inverno pra mandar as contas. E depois eles juntavam todo como é que fala? Não, vinha de 4 em 4 meses, eu acho. Vinha
outono, inverno, verão, primavera, uma coisa assim. E aí eles vinham, acho que era 4 meses, se eu não me engano. Essas contas. E aí eu tinha todo aquele período pra poder, só que aí vinha a paulada. Era bom no verão, porque não cobrava lá o HIIT, mas o aquecedor. Pois é, aí façam essa média. Eu ganhava pouco, tá, gente? Não é que 250 libras era muito dinheiro, não. Mas, assim, eu ganhava bem pouco naquela época. Então, assim, não dava realmente. Se fosse, por exemplo, fosse um casal dividindo essas contas, eu acho que até daria. Mas, pra mim, aquilo ali era, tipo, bem caro. Então, gravem aí, ó. Eu pagava 600 libras de aluguel por mês, mais as compras da casa, que eu gastava em média 150 libras a cada quinzena ali pra comprar algumas coisas pra casa, né, de comida. Pagava as contas, pagava a conta de telefone, né, da internet da casa e pagava 1.400 mais ou menos libras pelo táxi da casa, que eles chamam de táxis, que é tipo IPTU, aquelas coisas que você faz o país continuar, né? Você também tem que pagar essa conta, é uma conta deles lá. E também tinha a TV License, que é a conta da TV. Pra você ter uma TV na sua casa, na Inglaterra, você precisa pagar o TV License, que é aquele, te dá o direito de ter os canais da BBC de Londres, os canais que eles disponibilizam de graça lá, você tem que pagar 13 libras, que é pra manter o sinal, sei lá. Também tem isso. É uma conta básica, mas assim, pra vocês terem ideia do que você precisa pagar e do quão caro isso é, entendeu? Então, assim, agora vocês imaginem essa situação inteira em Londres, tá? Você ganha mais, mas você paga mais. Então, assim, a ilusão de morar na Inglaterra e você vai ficar rica do dia pra noite, não vai acontecer porque você tem um monte de conta pra pagar. Falar agora são sobre os temidos empregos, sobre empregos, como são conhecidos aqui. Muita gente tem dúvida de como funciona pra você conseguir um emprego lá. Se você... muita gente que é formado aqui no Brasil, que tem PhD, tem um monte de coisa, quer começar a vida lá e acha que vai ser super fácil de conseguir um emprego na área. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que não vai ser fácil conseguir. Por quê? Se você não tiver um nível bom de inglês e você não tiver os documentos necessários pra você aplicar, pra você, como que fala? Pra você validar o seu diploma lá, eu acredito que vai ser muito mais difícil, assim, quase que impossível de você conseguir um emprego na sua área lá. A não ser que você saia daqui do Brasil, né, a empresa te mande pra lá pra ser aquilo que você é aqui no Brasil lá. Aí sim, mas aí são outros 500, são outras burocracias. E se isso não acontecer, você vai passar pelos subempregos. O que são subempregos? Que eu não gosto de chamar de subempregos, que são empregos comuns que todas as pessoas fazem, né, na vida. São empregos como lavar louça no restaurante, ser atendente no restaurante, trabalhar num hotel, trabalhar de limpeza, trabalhar de construção civil, todas essas coisas. Então, assim, vá se preparando, tá? Porque é difícil mesmo. Se você quiser recomeçar em outro país, você vai ter que passar por isso. Só se, de novo, você conseguir um emprego já na sua área, saindo do Brasil, que eu acho que você não vai conseguir. Até mesmo para os europeus, para as pessoas que são de lá, que tem a residência de lá, é difícil de você conseguir um emprego se você não é formado, se você não tem uma profissão, entende? E principalmente se você não tem o inglês, porque você vai trabalhar nessas áreas, você vai ter que conviver ali muito mais, falar muito mais a língua inglesa do que nos outros empregos mais comuns. E essa ideia de subemprego também que a gente tem lá é que, eu vou pra lá fazer trabalho que inglês não gosta. Gente, eu acho isso, assim, não acho isso nada inteligente de falar, porque os ingleses, as pessoas que, principalmente ali, o pessoal que mora ali naquele centro de Londres, não é que eles não queiram fazer aquele trabalho, não é que... É porque aquele círculo ali na zona 1 e zona 2 são círculos de pessoas ricas que estudaram,
estudaram, fizeram college, que foram pra universidade e tudo mais. Então, aquelas pessoas de terno e gravata que você vê, não é todos os ingleses que são daquele jeito não, tá? Tem ingleses que realmente eles fazem sim. Eu morava no interior da Inglaterra, lá quem fazia esse tipo de emprego, emprego comum mesmo, são os ingleses, limpeza, construção civil, trabalhar nos restaurantes, cabeleireira, essas coisas assim que fazia são os ingleses. Então assim, não tem essa de, eu vou pra lá fazer emprego que inglês não faz. Eu acho que não existe muito essa conversa. O que acontece é, as pessoas preferem contratar os imigrantes para fazer esse tipo de serviço porque eles pagam mais barato para os imigrantes, porque a pessoa tá ali querendo trabalhar, querendo ganhar uma grana e tudo mais, e aí é muito mais fácil para eles contratarem um imigrante por, sei lá, 8 libras a hora do que eles contratarem um inglês que não vai querer receber menos que 12 a hora, porque ele sabe que é o que vale o trabalho dele, entende? É por isso que fica muito nessa história de, inglês. Não é porque a mão de obra do imigrante é, assim, não digo que eles são fora da lei, tá? Mas a mão de obra do imigrante é muito mais barata do que a mão de obra do inglês, então é isso que acontece. E o fato que eu falei que eles usam terno e gravata é que essa visão que as pessoas têm, né? Que tipo, todos os ingleses eles estudam, então a maioria não, mas a maioria, o pessoal que mora em Londres, eles vão correr atrás de buscar ganhar dinheiro com coisas que dão mais dinheiro pra eles. Então, assim, e outra, também tem aquela questão do, os ingleses, eles são espertos, né? Tipo assim, eles não vão querer sair, por exemplo, se eles moram lá na zona 5 de Londres, que é tipo, mó longe, eles não vão querer sair da zona 5 pra zona 1 pra trabalhar por, sei lá, 10 libras a hora. Eles vão querer? Não vão, eles vão trabalhar cá na zona 5 mesmo, porque é muito mais fácil pra eles ganhar dinheiro 10 libras cá na zona 5, que é perto de casa, do que ir atravessar a cidade praticamente para poder ganhar 10 libras lá no centro de Londres. Já isso os imigrantes já fazem, porque tem aquela noção de, trabalhar no centro de Londres e tudo mais. Então, é isso, tá? Então, assim, eu não queria estragar os seus sonhos de morar fora e trabalhar com o que você gosta, mas sim, se você não tem um inglês bom, se você não sai do Brasil já com um emprego garantido, você com certeza vai passar pelos subempregos. Então, não tem essa, assim, de você ser a pessoa mais rica do Brasil e ir pra lá e não ter influência nenhuma, não ter inglês nenhum, você vai trabalhar como, como, sei lá, lavando prato, limpando casa. Vai chegar uma hora que, sim, você vai fazer isso. Até que você tem um inglês bom, você desenvolva o seu inglês e aí você pode conseguir emprego no que você quer, se você estiver legalizado. Se você estiver legal no país, não tem jeito, você vai sempre trabalhar com isso, sabe? Nunca vai conseguir exercer sua profissão pelo seu status, né? Pra encerrar, eu vou falar essa última coisa, porque eu falo demais, sou muito tagarela, esse vídeo vai ficar gigante, enorme. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, falando uma última coisa que é uma coisa meio desagradável de dizer. Olha, gente, eu não tô generalizando, isso que eu vou falar, não quero generalizar, não são não são com todas as pessoas que acontecem isso, tá? Mas é uma visão chata que acontece de muita gente, assim, de muita gente ter passado por isso. E é uma fama que nós brasileiros carregamos lá fora de sermos espertinhos, sermos malandros e tudo mais. E tem muita gente que quer se afastar dos brasileiros por causa disso. Sim, nós somos considerados uma raça meio malandrinha, assim, aquele nosso jeitinho brasileiro é meio chato visto lá fora, tá? Eu não tô dizendo assim que você vai fazer isso quando você chega lá, mas é que é o histórico de muitos brasileiros, de que aconteceu com muita gente, e isso aí acabou virando uma fama que a gente carrega, o peso das pessoas honestas é carregar essa fama de que todo brasileiro lá é trambiqueiro, vamos dizer assim. Às vezes, sim, tem um pouco de xenofobia, sabe? Você percebe pelos comentários das pessoas, né? E aí você tem que cortar esse tipo de gente, né? Falar que não é assim e tudo mais. Mas a grande maioria já teve algum tipo de problema com o brasileiro. Realmente
até a própria comunidade brasileira, algumas pessoas decidem se afastar, os brasileiros fora, eles são meio desunidos, assim, porque, imagina aí, você... Tem muita gente que, assim, elas te envolvem numa situação, te colocam no meio ali daquela situação que elas estão, sei lá, querem dar uma de espertos, e depois elas simplesmente fogem e te deixam lá pra resolver o pepino como se fosse você que tivesse criado aquilo. Já aconteceu várias vezes com vários amigos meus, comigo, já aconteceu, e assim, são coisas chatas que acabam acumulando e você acaba desistindo, sabe? De conviver com pessoas, com brasileiros, com gente. Então, assim, tem gente que corta totalmente, que nem quer conhecer. Fala, eu conheço um brasileiro e tal. Eu não quero nem conhecer. Não quero nem saber quem é, não quero nem saber da vida. Porque é verdade, sabe? Assim, tem muita gente que vai pra fora que parece que, sei lá, o que não faz aqui no Brasil resolve fazer lá fora e fica feio, sabe? Fica feio a imagem dos brasileiros lá mesmo. Então, assim, quando você for pra fora, se você um dia visitar alguém ou for morar fora, saiba que em alguns países nós somos uma raça que é bem vista, assim, em questão de amizade, tipo, nós somos muito amigáveis, mas ao mesmo tempo a gente é meio conhecido como uma raça não muito confiável, tá? Não se surpreendam se vocês ouvirem isso de alguém, porque realmente acontece lá fora e é verdade, tá? Por mais que a gente tente se ajudar aqui, mas esse nosso jeitinho brasileiro é terrivelmente visto lá fora, assim, por algumas pessoas, viu? De novo, eu peço desculpas se eu tô ofendendo alguém com isso, tá? Eu não tô falando que todo mundo é assim, não. Já expliquei. Eu mesmo, tipo, já me excluí de vários bolos, assim, que a gente chama de bolos, né? Pra não entrar em confusão, pra não discutir, pra não entrar em discussão sobre isso. Vários amigos meus também se afastaram de brasileiros por causa disso, vivem sua vida lá sem interferência de brasileiro, sem amizade com brasileiro, justamente por isso. Então, assim, não são todas as pessoas que se envolvem nesse tipo de confusão e também não são todas as pessoas que fazem isso, tá? Só pra deixar claro, mas essa é a forma que a gente carrega, que ai meu Deus, é chata e vergonhosa, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra não ficar muito longo, porque eu falo, que eu perco até o fôlego. E depois fica difícil de editar, mas fiquem ligadinhos que eu vou trazer muito mais essas histórias. Me falem, comentem comigo o que vocês querem saber sobre a Inglaterra, que eu conto pra vocês. Eu acho legal falar sobre esse assunto, eu acho divertido, eu fico lembrando lá, tirando a cachola, as coisas que eu tenho que lembrar. Então, assim, se vocês querem saber um pouco mais sobre a minha vida lá ou outros assuntos, é só vocês comentarem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar joinha nesse vídeo e compartilharem com seus amigos que têm dúvidas sobre alguma coisa lá na Inglaterra, ou que já ouviram falar e não acreditaram muito, mas que tem eu, a dona da verdade, não brincando, pra falar isso pra vocês. É brincadeira, viu, gente? Não leva isso a sério, não. Beijo, tchau.